Olá, meus amiguinhos, muito bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada de estudo para vocês. Eu estou chegando com uma questão que caiu no concurso da Escola Preparatória de Cadetes do Exército no ano de 2008, uma questão que fala sobre rendimento de máquinas térmicas e o texto da questão diz o seguinte: um motor térmico funciona segundo o ciclo de Carnot. A temperatura da fonte quente vale 323 graus Celsius e a fonte fria vale 25 graus Celsius. O rendimento desse motor é igual a quanto? Então, ó, o problema está pedindo para a gente calcular isso daqui, ok? Bom, primeira observação que a gente precisa fazer antes de resolver é que essa máquina térmica ela funciona segundo o ciclo de Carnot. Tá aqui, ó, ciclo de Carnot. E o que é o ciclo de Carnot? Por favor, ó, vou puxar a setinha para escrever. Ciclo de Carnot é o ciclo termodinâmico teórico de rendimento máximo. Por favor, não diga que é o ciclo de rendimento 100%. Isso não existe. Isso fere a segunda lei da termodinâmica. Na física é o que nós chamamos de heresia. Vai para o inferno quem afirmar um negócio desse, ok? Não contraria a natureza. Não existe máquina térmica que, operando em ciclo entre duas fontes de calor, entregue 100% da energia retirada do reservatório quente em energia útil. É um dos enunciados da segunda lei da termodinâmica. Então, se cair aí uma questão dizendo o ciclo de Carnot é o ciclo de rendimento 100%, mentira. Mentira, tá? É o ciclo termodinâmico de rendimento máximo. E por que a gente precisa interpretar essa questão a partir disso aqui que eu estou falando para vocês? Que quando o ciclo for o ciclo de Carnot, você pode utilizar a seguinte expressão para calcular o rendimento dela. O rendimento é igual a 1 menos T frio sobre T quente. Ou seja, é a temperatura da fonte fria sobre a temperatura da fonte quente. E repare que o problema trouxe essa informação. Temperatura da fonte quente e temperatura da fonte fria. Só tem um detalhe, é que essas temperaturas devem estar na escala absoluta. Ou seja, devem estar na famosa escala Kelvin. Cuidado com isso, que isso é peguinha em prova, isso é peguinha em concurso, ok? Então, aí, antes de resolver esse problema, você precisa, então, converter essas temperaturas para a escala Kelvin, que é a escala absoluta, e nós vamos fazer isso, tá? Então, vamos aqui embaixo fazer, antes de qualquer coisa, a conversão. Então, você tem que temperatura em Celsius, ela é igual a temperatura em Kelvin menos 273. Mas eu não quero em Celsius, eu quero em Kelvin. Então, a temperatura em Kelvin é a temperatura em Celsius mais 273. Então, se você tem a temperatura em Celsius e quer passar para Kelvin, basta pegar a temperatura em Celsius e somar 273. Para fazer o contrário, você subtrai. Então, você vai ter 323 mais 273. Então, a temperatura Kelvin vai ser 323 mais 273, que dá 596K. O que é isso que nós encontramos? Temperatura da fonte quente. Temperatura da fonte quente. Agora vamos para a temperatura da fonte fria. Então,
Temperatura em Kelvin é igual a temperatura Celsius mais 273. Então, a temperatura Celsius, perdão, Kelvin, é igual a quanto que é lá em cima? 25. 25 mais 273. Então, a temperatura Kelvin é igual a 25 mais 273, que dá 298, pasmem. 298 Kelvin. O que é isso aqui? Exatamente isso que você falou. Temperatura da fonte fria. Temperatura da fonte fria. Agora a gente pode pegar e resolver a questão, já que nós fizemos esses cálculos intermediários. Vamos pegar essa continha aqui, vou botar aqui no cantinho, vou pegar essa outra continha, vou botar aqui embaixo, que são cálculos intermediários, e agora nós vamos resolver a questão. Então, rendimento é igual a 1 menos 298, 298 dividido por 596. 298 dividido por 596. Olha aí, já sabia, dá meio. Então, você vai ficar com 1 menos meio. 596 é o dobro de 298. Então, N. Aí você pega 1 e tira a metade, fica outra metade. 1 meio. Perfeito. Então, 1 meio é 0,5. Multiplicando por 100%, você vai ter que o rendimento é igual a 50%. E isso aqui é o que nós chamamos de resposta. E lá em cima nós vamos encontrar o gabarito. O gabarito é a letra C de Covid-19. Olha aí, que questão legal, né? Pessoal, uma observação interessante sobre essa expressão que nós utilizamos aqui para calcular o rendimento da máquina térmica que funciona segundo o ciclo de Carnot, é que esse rendimento vai ser maior quanto maior for a diferença de temperatura entre a fonte quente e a fonte fria. Se as fontes tiverem temperaturas iguais, então, se elas tiverem temperaturas iguais, o rendimento vai ser zero. Então, quanto maior for a diferença de temperatura, maior o rendimento da máquina que funciona segundo o ciclo de Carnot. É o que dá para a gente perceber aí na resolução dessa questão, ok? Então, tá aí, questão resolvida, questão gabaritada, questão morta, questão sepultada.